Voltamos à apostila número 3, referente ao terceiro bimestre, para continuar tratando dos temas presentes nelas. Vamos retomar, a partir da aula 3, o ciclo da água e a classificação dos rios. Então, o que é o ciclo da água? É o movimento natural que as águas do planeta fazem. Mas o que provoca esse movimento? Diferença de temperatura. A diferença de temperatura vai fazer com que as águas sejam encontradas em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. O que transforma a água, nesses 3 estados? Temperatura. Qual a fonte de energia que vai mudar essas temperaturas, fazendo com que a água mude de estado físico? Radiação solar. Então, a radiação solar é a responsável por essas mudanças. Então, a radiação solar ela vai produzir processos diferentes, como evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então, evaporação é a água que passa do estado líquido para gasoso. Quando eu tenho o processo de fotossíntese, que é desencadeado pela luz solar, a planta transpira. Então, essa transpiração leva de volta para a superfície água. Água que infiltrou no solo. A água que infiltrou no solo é absorvida pela planta, que transpira. Como que essa água infiltra no solo? É resultado da precipitação, da chuva. Então, a água que precipita, a água que está na atmosfera, ela chega a um ponto de saturação. A atmosfera não comporta mais água, chuva. E como que essa água na atmosfera, que subiu na forma de vapor, desce na forma líquida? Porque é o processo de condensação. Então, conseguimos observar aqui nessa ilustração a precipitação, a água infiltra no solo, que vai voltar a evaporar nos lagos, rios, lagoas, mares e oceanos, e vai transpirar aonde tem vegetação. Então, ela evapora, transpira, condensa, e volta a precipitar. Por isso é um ciclo. A água está em constante movimento. A água que fica no alto das montanhas e nos polos, ela tem a sua forma sólida. Por que a forma sólida? Porque a temperatura não é o suficiente elevada para mudar o estado físico dessa água. Então, é a água abaixo de 0 grau. Então, nos continentes existem importantes reservatórios de água. Então, esses reservatórios de água, que são lagos, lagoas, mares interiores, água do subsolo e a água dos rios. Então, os rios merecem um destaque maior. Por que um destaque maior? Porque os rios eles são de enorme utilidade para os seres humanos. E eles podem ser classificados como perenes e rios intermitentes. O que é esse rio intermitente? Ora ele está seco, ora ele está cheio. Então, são os rios
que não estão cheios o tempo todo, como é o caso dos rios perenes, que estão cheios o tempo todo. Rio Amazonas, Rio São Francisco, Rio Paraná, Rio Tietê e os demais rios que existem no território brasileiro, assim como existem em outros territórios. Então, esses rios, todo rio possui nascente. Então, ele possui uma nascente. Esse rio, ele possui margem. Então, eu vou dizer margem direita e margem esquerda. O que é margem direita e o que é margem esquerda? Se eu ter à minha frente a foz, o que é a foz? É a saída do rio. Então, se a foz estiver à minha frente, o que está à minha direita é margem direita, o que está à minha esquerda é margem esquerda. Então, esses rios, eles costumam ter afluentes. O que é um afluente? É um rio ligado, conectado ao rio principal. Qual é o rio principal? Aquele rio mais longo, o de maior extensão. E ele vai ter também os subafluentes. O que é um subafluente? É um rio conectado ao afluente. E vai estar conectado no que nós chamamos de confluência. Confluência é o encontro de rios. Então, esse encontro de rios é uma confluência, né, que também pode ser dois rios principais se conectam formando aí um outro rio. Né? Existem rios importantes no Brasil que são formados a partir de dois outros rios importantes. A foz, que é a saída, ou embocadura, é aonde o rio encontra o mar, porque todo rio, de uma forma ou de outra, ele vai chegar no mar. E esse rio, nós podemos, a partir de um ponto específico, eu tenho um ponto de referência. Então, eu tenho jusante, que é o sentido do rio, o curso do rio, a correnteza do rio, da nascente à foz. E montante é depois de uma referência, um ponto. Por exemplo, eu coloco uma usina hidrelétrica. O que está antes da usina jusante, o que está depois montante. E esses rios, eles também podem ter uma classificação, né, ser chamado de rios de planalto e rios de planície. Todo rio, ele nasce em um planalto, porque todo rio nasce na parte alta e desce o relevo por força da gravidade. Ele até pode ter a sua maior extensão em uma planície, como é o caso do Rio Amazonas. Mas ele nasce na Cordilheira dos Andes. E juntando todos esses rios, o principal, com seus afluentes e subafluentes, nós vamos ter uma bacia hidrográfica, que é o conjunto de todos os elementos de um rio e as terras drenadas pelo curso da água. Então, essa bacia hidrográfica brasileira, ela é um grupamento de terras que são drenadas por um rio principal e também pelos seus afluentes e subafluentes. As bacias hidrográficas, elas podem ser classificadas a partir de sua relevância e da sua localização. São importantes reservas de água doce, potável. Então, essa é uma das importâncias das bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas, elas necessitam
de uma gestão, uma administração que cuide dessa água para que não tenhamos escassez de água. A água vai acabar? Não. A água acessível, água doce potável, aquela que pode ser consumida por seres humanos, pela agricultura, pela pecuária, pela indústria de alimentos e por todas as outras indústrias que utilizam água no seu processo produtivo. Então, um outro tipo de uso das águas é o transporte, a geração de energia. Então, são usos necessários às sociedades humanas. E no Brasil, quem vai fazer essas classificações? O IBGE e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, as bacias hidrográficas, elas são feitas através... a divisão das bacias hidrográficas são feitas através de critérios naturais. A forma da bacia e as rochas que formam essa bacia, a litologia. Então, o Brasil, nesse contexto, ele apresenta 12 bacias geográficas ou 12 regiões hidrográficas, que são elas apresentadas no mapa, e vocês identifiquem cada uma delas e também a sua importância, ela vai ser descrita na apostila, vocês leiam cuidadosamente, né? E quais são as consequências das ações humanas sobre as bacias hidrográficas? As consequências, temos visto que elas são danosas, elas são negativas. Então, tudo aquilo que os seres humanos fazem sobre a natureza, que agridem a natureza, essa natureza ela vai ficar exposta, essa natureza ela vai ficar deteriorada. Então, esse desgaste da natureza vai acabar nos atingindo de uma forma ou de outra. Então, acabou o rio, não tem problema. Como não tem problema? Onde eu vou buscar água? Eu vou buscar água no subsolo. Tá, mas se o rio não tem água, é porque o subsolo também está sem água. Porque o que sustenta a água do rio? O subsolo. Por que não tem água no subsolo? Porque a água não está infiltrando. Lembra lá do ciclo hidrológico? A água não está infiltrando. Se ela não infiltra, não tem água no subsolo. Interferiu no ciclo hidrológico. Aonde está o nosso problema de escassez de água potável? No ciclo hidrológico. A água das chuvas não estão infiltrando no solo, a fim de alimentar esse subsolo para abastecer de água doce potável as sociedades humanas. Vai ser descritos inúmeros problemas a partir da atividade econômica realizada pelos seres humanos. Então, o que é um impacto ambiental? O impacto ambiental é toda vez que fazemos algo sobre a natureza e a natureza sozinha não é capaz de se regenerar. Ela precisa da intervenção humana. E o que nós temos feito é exatamente isso, é tornar a natureza incapaz de se regenerar sozinha. Por isso nós temos tantos impactos ambientais e todos, sem exceção, são resultado do trabalho humano. Ficamos aqui, até a próxima apostila.